Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era alto e bonito, exatamente como o povo de Israel queria que seu rei fosse. Saul foi um bom rei nos primeiros anos do seu reinado em Israel, mas, depois, começou a desobedecer a Deus. Por isso, Deus escolheu outro homem que seria rei no lugar de Saul. O nome do futuro rei era Davi. Ele era um jovem pastor de ovelhas da cidade israelita de Belém. Era o mais novo da família e também era muito formoso e corajoso. Ele matou um leão e um urso, em diferentes ocasiões, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Davi também era um jovem humilde e justo que confiava e obedecia a Deus. Davi virou um grande guerreiro e líder. Quando ainda era bem jovem, ele lutou com um guerreiro muito grande chamado Golias. Golias era um guerreiro treinado, experiente e o mais forte dos inimigos de Israel, os filisteus. Antes de guerrearem, Davi lhe disse: Você vem me atacar com sua espada, lança e escudo, mas eu estou aqui para lutar em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos guerreiros israelitas, que você desafiou. Então, Davi pegou sua tiradeira e lançou uma pedra na testa de Golias. Golias morreu. Deus ajudou Davi a matar Golias e a salvar Israel dos filisteus. Depois desse dia, Davi venceu muitas outras batalhas contra os inimigos de Israel. Davi ganhou respeito e reconhecimento de seu povo. Saul ficou com ciúme de Davi e tentou matá-lo várias vezes, mas Davi se escondia dele. Um dia, Saul saiu à procura de Davi para o matar. Ele entrou na caverna em que Davi estava escondido, mas não o viu. Davi viu Saul. Chegou muito perto dele e teve a chance de matá-lo, mas não o matou. Davi apenas cortou um pedaço da roupa do rei para provar que ele não queria matar Saul para ser rei em seu lugar. Davi não matou Saul para não desagradar a Deus que o havia coroado como rei a pedido do povo de Israel. Finalmente Saul morreu numa batalha e Davi foi coroado rei de Israel. Ele foi um bom rei, e o povo o amava. Deus abençoou Davi. Fez dele um homem de sucesso. Davi lutou muitas batalhas e Deus lhe dava a vitória. Davi conquistou a cidade de Jerusalém e a fez capital do seu reino. Israel tornou-se poderoso e rico durante o reinado de Davi. Então Davi teve uma ideia. Ele queria construir um templo para que todos pudessem adorar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios. Porque há 400 anos o povo estava adorando a Deus e oferecendo sacrifícios a ele na tenda da congregação que Moisés tinha construído. Deus enviou o profeta Natã a Davi para lhe dizer: Você não pode construir este lugar de adoração para mim, por ser guerreiro, mas o seu filho o construirá. Eu vou te abençoar muito, Davi. Sempre haverá alguém da sua família governando no trono de Israel. Ó próprio Messias, aquele que Deus escolheu para salvar o mundo do pecado, será um dos seus descendentes. Quando Davi ouviu isto, ele imediatamente agradeceu e louvou a Deus pela grande honra e pelas bênçãos dessas promessas. Davi, não sabia quando Deus faria essas coisas, mas confiava que Deus cumpriria sua palavra. E Deus enviou o Messias quase 1000 anos mais tarde. Davi governou com justiça por muitos anos, sendo fiel a Deus que o abençoou. Mas, quando já estava mais perto do fim de sua vida, ele pecou terrivelmente contra Deus. Um dia, quando todos os seus soldados estavam longe combatendo numa batalha, Davi dormiu após o almoço. Quando acordou, olhou pela janela e viu uma bela mulher, chamada Batseba, tomando banho. Em vez de olhar para o outro lado, Davi mandou alguém chamar Batseba e trazê-la para ele. Ele dormiu com ela e a mandou de volta para casa. Pouco tempo depois, Batseba enviou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O marido dela, Urias, era um dos melhores guerreiros de Davi. Davi deu ordens para que Urias voltasse da batalha e o mandou para casa, achando que ele se deitaria com a sua esposa. Mas Urias não achou
certo ficar em casa enquanto os seus colegas lutavam. Então, Davi mandou Urias voltar para a guerra e disse ao general que o colocasse na linha de frente, no lugar mais perigoso, para que o inimigo o matasse. Depois que Urias morreu, Davi casou-se com Batseba. O tempo passou e ela deu à luz ao filho de Davi. Deus ficou muito bravo com o que Davi fez. Ele enviou o profeta Natã para mostrar a Davi quanta maldade havia no seu pecado de assassinato e adultério. Davi se arrependeu de seu pecado e Deus o perdoou. E pelo resto de sua vida, Davi seguiu e obedeceu a Deus, mesmo em tempos difíceis. Mas, como punição por seu pecado, o seu bebê morreu. Houve também brigas, mortes e guerras na família de Davi pelo resto de sua vida. Davi perdeu muito do seu poder. Mesmo Davi sendo infiel a Deus permaneceu fiel às suas promessas. O tempo passou e Davi e Batseba tiveram outro filho, chamado Salomão.